agradeço a Beth, que é uma trabalhadora da nossa casa, sempre muito assim, nos ajudando na caminhada, nos dando a força, né? Todo esse tempo, assim, eu te agradeço e muito obrigado por tudo, pela força, pela amizade, enfim, é isso. Eu fico até sem palavras e muito contente. E você pode, por favor, amiga, por gentileza, iniciar com uma prece para a gente começar bem, né? E no final, vibração e prece. Bom, você já sabe que é de 30 a 60 minutos, né? E, pessoal, eu vou contar uma coisa. Eu vou soltar essa novidade que eu tenho para vocês. Eu não deveria soltar, mas eu vou soltar porque eu não estou me aguentando. Nós já temos expositor para a palestra dos 7 anos de SEAC do ano que vem. Já chamei uma pessoa e ele aceitou, essa pessoa aceitou. Mas não, acho que não é o momento de eu dizer quem é. Quando chegar o ano que vem, a gente vai falar. Vamos aguardar. Mas já tem expositor para a palestra do ano que vem, do SEAC, dos 7 anos. Então é com você, amiga. Muito obrigado. Deus abençoe. Volte muitas vezes. Adoramos você. Obrigada por tantas palavras de carinho, por todo esse acolhimento amoroso e parabéns ao SEAC, que agora em agosto, né, aniversariou esse trabalho incrível de uma equipe maravilhosa, com o Rodrigo na presidência, é, tão dedicado à causa do Cristo. Então, parabéns à equipe espiritual, à equipe de encarnados, parabéns por mais um ano aí de muito sucesso e cada vez mais sucesso. Então, nós pedimos ao nosso Pai que está no céu, a Jesus, nosso grande mestre, amigo, que nos protejam, nos amparem, aos nossos mentores e amigos que estejam aqui conosco, nos trazendo boas inspirações, para que possamos entender os ensinamentos de Cristo, hoje falando da parábola dos trabalhadores da última hora, e possamos entender essas palavras e colocá-las em prática. Se conosco, Senhor, graças a Deus. Então, essa parábola está no Evangelho, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, em que Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao amanhecer saiu para contratar pessoas para trabalharem na sua vinha, na sua plantação de uvas. E ele, ao contratar, ofereceu 1 denário por dia de trabalho. O denário era uma moeda de prata romana e representava justamente o salário diário do trabalhador. Então ele saiu na hora terceira, porque os judeus dividiam o dia em horas de uma forma diferente, como nós dividimos hoje. O dia começava às 6 horas da manhã, e a hora terceira, então, era 6 mais 3, 9 horas da manhã. O dia, né, começando às 6, passaram-se 3 horas, já era 9 horas da manhã, para eles era a hora terceira. Então, esse dono da vinha foi para a praça contratar trabalhadores. E ele fez isso ao longo do dia, sempre oferecendo 1 denário por dia de trabalho. Ele foi na hora sexta, que é para nós o meio-dia, foi na hora nona, que é às 3 horas da tarde, e a hora 11ª, que representa para nós 5 horas da tarde. E aí ele pergunta para as pessoas que lá estavam na hora 1 décima, por que vocês estão aí ociosos? E eles responderam, ninguém nos contratou.
Então, o trabalhador, o dono da vinha, lhes diz: venham trabalhar na minha vinha. E 1 hora depois acaba o expediente. Já é fim de tarde, 6 horas da tarde, hora 12ª. Ele chama o seu administrador, esse dono da fazenda, para que o administrador pague os salários de todos os que estiveram lá. Mas ele recomenda: chame primeiro aqueles que chegaram por último. Depois você vai chamando assim, e por último você chama aqueles que chegaram na hora terceira, os primeiros que chegaram. E assim fez o administrador. Chamou aqueles que chegaram na 1/10ª hora, ou seja, 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora, ganharam 1 denário. Os outros que observavam essa, essa cena pensaram: puxa, esses que chegaram às 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora e ganharam o salário de um dia inteiro. Nós vamos ganhar mais. Mas quando chegou a vez deles, eles também ganharam só 1 denário e começaram a reclamar. Então o senhor da vinha lhes diz: olha, eu combinei com vocês e pagaria 1 denário pelo dia de trabalho. Então, é o que foi combinado, eu cumpri. E o espírito Constantino, que esteve encarnado na Terra no século III e no século IV, e foi o primeiro imperador de Roma cristão, que deu liberdade de culto aos cristãos, inclusive fundou a cidade de Constantinopla, que fica na Turquia. Ele diz aí no Evangelho segundo o Espiritismo, porque agora ele está lá no plano espiritual, né? Que os trabalhadores da última hora tiveram direito ao seu salário, se não recusaram os convites anteriores, por preguiça, por má vontade. Isso tudo é desculpismo. Então, tipo assim, ao longo do dia, o senhor da vinha vai lá e chama alguém para vir. Ele fala: eu gosto de descansar, sabe? Quando chegar na última hora, eu vou lá para o trabalho. Então, o espírito Constantino diz que não, esses não terão direito ao seu salário. Só aqueles que não chegaram a ser contratados, estavam lá ansiosos, ociosos, porque ninguém os havia contratado. Então, esses tiveram a boa vontade de trabalhar, apenas não tiveram oportunidade. Então, eles mereceram o seu salário de 1 denário. E aí o Constantino diz mais, que há aqueles que, além de não terem ido trabalhar por preguiça, também preencheram seu dia fazendo maldades. Eles desperdiçaram o tempo e, com isso, esqueceram o que aprenderam. Não sabem mais trabalhar na vinha do Senhor. A gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eles vão precisar aprender de novo para voltar ao trabalho da vinha do Senhor. Então, o que que significa isso? Ao longo das nossas muitas encarnações, nós tivemos muitos convites para trabalhar na seara do Cristo, fazendo bem, mas se nós preenchemos o nosso tempo prejudicando a nós mesmos ou aos outros, o que que vai acontecer? O que aconteceu? Nos enchemos de débitos. E aí é nesse sentido que nós não temos ainda condições de trabalhar na vinha do Senhor, porque nós estaremos pagando as nossas dívidas, provavelmente passando por dificuldades, por problemas, por doenças, para resgatar os erros do passado. Então, é preciso aprender de novo, ou seja, nos aliviarmos dessas culpas, desses débitos que estão na nossa consciência, para então estarmos equilibrados para trabalhar na vinha do Senhor, é, divulgando o seu evangelho. E o Emmanuel fala que, no caso daqueles que não foram trabalhar por preguiça e pensaram, né, deram 1000 desculpas. Na última hora eu vou, eu gosto de descansar.
Emmanuel diz que o desculpismo sempre foi a porta de escape das pessoas que abandonaram as suas próprias obrigações. Por preguiça, como a gente viu aí na explicação de Constantino, ou até por delinquência, como o próprio Constantino também nos ensina, porque aí é necessário, diante dessa delinquência, resgatar débito. Primeiro, colher o que plantou. E o Constantino diz que os bons espíritas são os trabalhadores da última hora e que há séculos Jesus nos chama. Por isso, é preciso empregar bem essa hora que nos resta, sem desculpismos. Então, nós estamos aqui, nessa última hora de transição planetária, estamos sendo chamados para trabalhar no bem, para exemplificar boas coisas para as pessoas que estão à nossa volta, para aproveitar o nosso tempo para fazer a reforma íntima. Então, isso que significa empregar bem a hora que nos resta, porque esse planeta está se transformando e está havendo a separação do joio do trigo. Aproveitemos essa oportunidade. E por falar em trabalhadores de última hora, o espírito Erasto, ainda nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, no item 4, traz essa mensagem que foi escrita em 1863, na cidade de Paris, na França. Então, diz Erasto, lá no século XIX: não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Então, no século XIX, já se falava em tempestade que assola o mundo. É esse momento de transição de planetas de provas e expiações para mundo de regeneração. Por isso que o Erasto, ele nos diz assim: ide e pregai. Pregai por palavras e por exemplos. O que? Pregar o quê? Diz o Erasto. O desinteresse aos avarentos, ou seja, exemplificando esse nosso desinteresse e, se possível, também levando o Evangelho de Jesus por palavras. E aí ele diz assim: é, a ide e pregai a abstinência aos dissolutos, abstinência, a moderação, aqueles que são viciosos, que exageram né, na sua vida, a moderação no comer, no beber, na vida sexual. Ide e pregai, diz o Erasto, a mansidão aos tiranos domésticos, aos déspotas. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo também, que diz assim que há muitas pessoas que são mansas na sociedade, no trabalho, porque não têm coragem nem de colocar a sua própria opinião, e aí vão guardando, né, aquela mágoa e descontam tudo na família, na esposa, ou no marido, ou nos filhos, são os tiranos domésticos. Ide e pregai, partir em cruzada contra a injustiça, a iniquidade. Iniquidade é o oposto de equidade. Equidade, né? Aquilo tem igualdade, é um senso de justiça, de imparcialidade, é o respeito à igualdade de direitos. Isso tudo, né? E irmos e pregarmos tudo isso, convenhamos, é um trabalho árduo, muito árduo, exige muito esforço, muita disciplina, muita vigilância da parte de todos nós. O Erasto, inclusive, diz que o mundo, ele escreveu isso no século XIX, mas hoje o mundo está igual ou pior.
o mundo tem montanhas de iniquidades, ou seja, de desigualdade de oportunidades de trabalho, de estudos. Então, existe uma desigualdade de oportunidades entre brancos, negros, indígenas, entre homens e mulheres. Existe o desrespeito às crenças religiosas por conta da intolerância, do preconceito. E por conta de tudo isso, né, dessa montanha de iniquidades em que se apresenta o nosso planeta, o Espírito Erasto nos diz também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que surgem revoluções morais, filosóficas, transformações radicais na área da política, na área social, na área da economia, da cultura, da tecnologia. O progresso da Terra, ele se dá de duas formas: ou lentamente, gradualmente, e isso de forma pouco perceptível ao longo de séculos, ou o mundo progride mediante mudanças bruscas, são essas revoluções que fala no Erasto, e elas têm a finalidade de acelerar o progresso da humanidade. Então, tudo isso é um momento de transição, como lemos nas obras de Kardec. São chegados os tempos em que surgem essas revoluções morais e filosóficas, segundo Erasto. E revolução tão radical, diz ele, não se verifica sem comoções, né? Perturbação, luta de ideias, conflitos. Isso também podemos ler no livro A Gênese, no capítulo 19, escrito por Allan Kardec. E assim está o mundo de hoje, né? Isso que o Erasto nos diz, para fazer a nossa parte, começando pela nossa transformação moral. Então, mãos à obra, diz ele. O arado está pronto, a terra está preparada. Arai. Então, vamos arar. A terra é a nossa alma. E o trabalho é a nossa reforma íntima. Arar a nossa alma. Fazer a nossa reforma íntima. A nossa melhoria interior. E o Erasto também nos diz para termos cuidado, para não nos desviarmos do bom caminho. Então, nada de desculpismo para satisfazer vaidade, ambição. E como reconhecer se nós estamos no bom caminho? No caminho da nossa melhoria interior, de arar o nosso espírito, a nossa alma, é sermos caridosos, justos, honestos, compassivos, ter compaixão. O Espírito Verdade também no capítulo 20 aqui do Evangelho, no item 5, escreve: estamos vivendo o tempo em que se cumprem as profecias, a transformação da humanidade. Felizes aqueles que trabalham no campo do Senhor com desinteresse. Infelizes aqueles que desistirem de trabalharem no campo do Senhor, de trabalharem a sua alma, né, a sua terra íntima, o arar é a reforma íntima. Infelizes, porque a tempestade chegará. Então, nada de desculpas, nada de preguiça, nada de fuga dos compromissos, de desvios aos maus caminhos. Quer dizer, cada um faz o que quer, só que as consequências vêm. Então, estão aí as orientações dos bons espíritos. O apóstolo Paulo diz lá no Evangelho: gelados ou ardentes, mas não mornos. Ou seja, não ficarmos em cima do muro. Porque aquelas pessoas que ficam em cima do muro, né, que são mornas, não são nem geladas, nem ardentes, nem dizem sim, nem dizem não, ficam lá, né?
cozinhando galo, como se diz, né? Fazem isso porque não querem correr riscos. São medrosas, mas com isso, ou acomodadas, mas com isso não progridem. O apóstolo Paulo fala, gelados ou ardentes, mas não mornos. Ou seja, tomarmos uma atitude. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nos fala, né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Vai do capítulo 1 a 5. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E aquele que bate, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Se o filho pede pão, né, o pai não dá pedra. Se o filho pede peixe, o pai não dá serpente. Se nós somos maus ainda, né? Muito imperfeitos, muito atrasados moralmente, nós damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então, buscar e achar é ajudar-se, e assim o céu nos ajudará. Isso é o princípio da lei do trabalho, que leva ao progresso. O progresso é consequência do trabalho. Com o trabalho, nós exercitamos nossas habilidades, nossa inteligência, e Deus nos deu um desejo constante de melhorar. A humanidade já passou pela sua infância, lá, né, nas épocas primitivas, em que o homem e a mulher usavam a inteligência para quê? Para buscar alimento, para construir um abrigo, para se proteger dos animais perigosos. Mas a humanidade foi evoluindo, passou desse estágio de infância espiritual para o estágio de juventude e agora está adentrando no estágio de madureza. Hoje há um grande desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e quanto mais a inteligência se desenvolve, na, né, na sequência, também mais se desenvolve a moral. Dizem os espíritos, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, o homem necessita o alimento espiritual. Então, assim que a humanidade passou da selvageria, em que o importante era satisfazer as necessidades do corpo, para a civilização que agora busca um alimento espiritual. Então, a humanidade passou da barbárie para a civilização material e segue agora em direção à civilização moral. E nós estamos reencarnando sempre, vamos desenvolvendo a nossa bagagem intelecto-moral, que é a aquisição permanente do nosso espírito. Como é que a gente conquistou tudo isso? Com trabalho, desenvolvendo a moral e a inteligência. Por isso, buscar e achar, ou seja, trabalhar e produzir. Quem busca, acha. Quem trabalha, produz. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. E aí a gente tem o recurso da prece, né? A espiritualidade está sempre nos atendendo dentro das nossas necessidades, dentro do nosso merecimento. Então, o trabalho material, ele é necessário porque a gente está aqui no plano da matéria, precisamos sobreviver. E o trabalho espiritual é a reforma íntima, como dizem os espíritos, sem preguiça, mas também sem desespero, para a gente não adoecer, e sem desculpismo, como diz Emmanuel. Ainda Emmanuel, no livro Palavras Eternas, psicografia de Chico Xavier, na lição 128, traz uma passagem que está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 18, que diz:
E todos, a uma vez, começaram a excusar-se, ou seja, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que haja descusado. Rogo-te que haja excusado. Então, por favor, me desculpe, não posso atender o convite, porque eu preciso ir lá ver o meu campo. E eu comprei, né? E Emmanuel fala, isso é desculpismo. E o desculpismo sempre foi a porta de escape das pessoas que abandonaram as próprias obrigações. Aquelas pessoas que não cumprem os seus deveres, vêm com essa porta de escape, que é a desculpa. E que é desculpismo? É ser condescendente com as nossas próprias falhas, com os nossos próprios erros. Condescendente, né? Então, tudo bem, não importa. Eu falei de novo. Então, não tem intenção de melhoria. O desculpismo, quem, né, usa o desculpismo, já tem o discurso pronto, de autojustificativa. Ele está sempre pronto para se autojustificar. Eu não posso por causa da minha família. Eu não posso por causa do meu trabalho. Eu não posso porque estou doente. Eu não posso porque estou cheio de dívidas. Então, está sempre querendo se justificar. E a gente leu, né, lá em Lucas, que o primeiro que foi convidado a trabalhar para Jesus disse assim: comprei um campo e importa ir vê-lo. E Emmanuel diz mais: há pessoas que caem na delinquência e justificam-se com vigoroso poder de persuasão. Que é persuadir? É convencer. Então, para persuadir, a pessoa pode usar argumentos legítimos, verdadeiros, ou não, né? O problema é essa segunda opção. Então, é a enganação. Então, tem essa questão, né, de as pessoas querendo persuadir, se justificar, ou há aqueles que caem na delinquência, vão contra as leis de Deus, mas dia menos dia vão ter que resgatar seus erros, os erros que estão lá, né, na própria consciência. E aí Emmanuel nos dá um exemplo, alguns exemplos de pessoas que não seguiram as leis de Deus, ou foram negligentes, condescendentes em demasia, ou delinquentes. Aí ele diz, o Emmanuel, pessoas que arruinaram o próprio corpo, a própria saúde com hábitos viciosos, aí se desculpam, ficam se desculpando. Eu estou doente por causa disso. Eu estou doente porque trabalhei demais. Eu estou doente porque está fazendo muito frio. Isso, diz Emmanuel, é para se fazer de coitadinho, para não arcar com as próprias consequências, com as próprias escolhas, é se fazer de vítima. Emmanuel diz que a doutrina espírita revive o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é o convite. É o convite para a construção do bem na terra. Mas, diz ele, há pencas de desculpas. Então, né? Está cheio de gente se desculpando para não aceitar o convite. Eu sou muito jovem ainda. Eu tenho muitos compromissos, não posso assumir mais nada. Minhas obrigações familiares não me permitem. Os negócios ocupam meu tempo, né? Como a gente leu lá em Lucas. Comprei um campo e importa ir vê-lo. Eu tenho muitas dívidas. Os filhos tomam todo o meu tempo. Meus problemas são muitos. E essas pessoas são tão convincentes que se dão ares de grandes sofredores, persuadem e os outros acreditam. Eles são grandes sofredores ou incapazes, mas estão cuidando dos negócios da terra, estão cuidando dos negócios de Mamon, quando Jesus diz que
Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. E o problema é que estão esquecendo de cultivar os bens da alma. Não estão servindo a Deus, estão servindo só a Mamon. Mas um dia acordarão para a verdade. Só que aí, o que vai acontecer, como a gente leu lá na parábola dos trabalhadores da última hora? Que esses que passaram muito tempo perdendo a oportunidade de atender o convite para trabalhar a sua alma, né, com a reforma íntima, acumularam tantos débitos. Quando eles acordarem para a verdade, eles já estarão presos nos resgates e terão que assumir consequência da própria leviandade. E vão ter que esperar próximas encarnações para ter a oportunidade de atender esse convite. Então, não percamos tempo, não percamos nenhuma oportunidade de fazer o bem. Esse momento é muito precioso. Estarmos encarnados hoje, no mundo de provas e expiações, não é nada fácil. Mas, né, como dizem, há uma fila de espíritos que querem reencarnar e não estão conseguindo ou não conseguiram, e não tiveram ajuda dos seus mentores ou não tiveram merecimento. Estamos aqui, então façamos por aproveitar bem esse tempo, conquistar os conhecimentos das leis divinas, ou seja, com isso nós estaremos evoluindo intelecto e moralmente. E aí nós seremos verdadeiramente os trabalhadores da última hora da seara do Cristo. Então, levando ao Pai Santíssimo, ao nosso querido Mestre Jesus, mais um momento de gratidão por todos esses ensinamentos, e queremos fazer uma vibração por todo o nosso planeta, por todas as nações e seus governantes, para todos os povos, uma vibração para que haja paz em cada cantinho do nosso planeta, para que a violência, o ódio, o preconceito e a intolerância se dissipem. Uma vibração para todos aqueles que estão trabalhando na seara do Cristo, que atenderam ao convite de se melhorarem e de fazerem a diferença no nosso planeta. Uma vibração de bastante amor aos nossos mentores amigos da pátria espiritual, que tanto nos ajudam e tanto nos auxiliam nos momentos de dúvida, nos momentos de desafios. E uma vibração de muito amor a todos aqueles aqui encarnados que estejam passando por momentos felizes ou por momentos difíceis, aqueles que estão em asilos, em hospitais, em orfanatos, em penitenciárias, ou dormindo na rua. Uma vibração muito amorosa a todos aqueles que estão em hospitais, os trabalhadores dos hospitais. Uma vibração de muito amor ao SEAC, a todos os trabalhadores do SEAC, né, que aniversaria nesse mês, aos seus dirigentes, encarnados e desencarnados. Uma vibração de muito amor a todos que aqui estamos, aos nossos familiares e a nós mesmos. E nós queremos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Muito obrigada, amigos, que a paz do Mestre
nos acompanhem a cada instante de nossas vidas.